Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse nosso encontro semanal. O programa da Prime Leads é um programa voltado para negócios e carreiras, onde semanalmente a gente tem sempre um convidado especial para repercutir a sua carreira profissional e também os cases de sucesso da empresa que ele representa. E hoje eu tenho a satisfação de receber o Plínio Pereira, o Plínio que é diretor de Business da DHL Brasil. Plínio, obrigado por ter aceito meu convite, por estar aqui hoje me ajudando a fazer mais um programa da Prime TV. É uma honra poder estar recebendo um amigo aqui no nosso programa. Obrigado, Luciano. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Agora, o nosso encontro foi num almoço, né? Falando sobre vida, falando sobre carreira, falando sobre negócio. E você está hoje à frente da direção da área comercial de uma grande multinacional. Como é que é esse desafio na tua vida, Plínio? Eu sei que você conquistou as coisas precocemente, sempre em posições de destaque nas empresas que você atuou. Como é que está sendo esse desafio na DHL? Tem sido um desafio interessante. Eu já tinha trabalhado na área comercial da DHL no passado, entre 2011 e 2012, então está sendo um retorno. As circunstâncias agora são um pouco mais desfavoráveis, né? O mercado não está muito comprador, mas tem sido um desafio interessante. A gente está conseguindo, apesar das dificuldades, entregar resultados consistentes. Tem sido um ano bom para a gente. O nosso desempenho comercial, né, somado, a gente divide a área comercial entre novos negócios com clientes existentes e novos negócios com novos clientes. E a gente tem conseguido um bom equilíbrio entre crescer a carteira de cliente existente e também adicionar novas marcas ao nosso portfólio. Agora, a estrutura comercial da DHL é uma estrutura diferenciada, né? Além dela contar com executivos sêniores, tem executivo dedicado para cada segmento de mercado, né? Como é que isso é internamente na DHL, Plínio? A DHL ela é toda estruturada por setor. A gente tem, a nossa empresa é dividida em 5 setores. O setor de consumo, varejo, tecnologia, o que a gente chama de life science, que é a indústria farmacêutica, e o setor automotivo. E aí nós temos uma estrutura na área comercial, mas é assim em toda empresa, uma estrutura dedicada para cada setor. Então, falando da área comercial, nós temos um diretor de vendas, por exemplo, do segmento automotivo, e aí temos um diretor de vendas do segmento de consumo, e assim por diante. E isso é bom porque em momentos de dificuldade, os setores sofrem de maneira diferente. Então, algumas indústrias estão passando por um momento mais delicado, outras nem tanto. E a gente consegue equilibrar aí o nosso desempenho entre os diferentes setores. Há algum rodízio entre diretores que atendem determinada área que passam a atender outra ou não são sempre dedicados, Plínio? Não existe. Não existe um rodízio programado, como, sei lá, passa 2 anos numa área e vai para outra. Mas existe a política da empresa, e eu fiz isso ao longo da minha carreira, super saudável, é incentivar que as pessoas rodem. A gente usa uma expressão em inglês, o job rotation. Então, a empresa estimula constantemente que as pessoas procurem novos desafios. Tanto dentro da área comercial, mudando de setor, quanto mudando de área, inclusive, né? Eu, ao longo da minha carreira, passei pela área financeira, depois eu fui para a área comercial, da área comercial eu fui para o time de transporte e agora eu voltei para a área comercial. Então, eu tive a oportunidade de ver diferentes desafios dentro da mesma empresa. E a gente estimula as pessoas que façam isso, não só mudando de área, mas também mudando de setor dentro das suas respectivas áreas. E trazendo esse contexto da tua carreira, como é que foi a tua mudança de um executivo de finanças para um executivo comercial? O quanto te ajudou você ter a familiaridade com os números e você ir para o comercial dentro de uma DHL que trabalha muito com projetos, Plínio? Então, foi uma mudança interessante. Eu comecei minha carreira na DHL na área financeira, fiquei 4 anos. E ao longo desse período, eu tinha bastante interesse em me envolver nas questões comerciais. Então, uma área de finanças tem alguns papéis e responsabilidades, dentre eles, suportar o desenvolvimento de projetos. E essa era provavelmente a área, né, a parte do meu tempo onde eu mais me empenhava e aquilo que eu sentia mais afinidade. Então, quando surgiu uma oportunidade de ir para a área comercial, foi um movimento natural. O background, né, o meu histórico em finanças me dava uma boa base para poder trabalhar nos projetos e foi uma mudança relativamente natural. Depois da área financeira, eu tive uma passagem fora da DHL, eu mudei de empresa, fiquei 3 anos fora, depois voltei para a DHL, aí já com responsabilidade por transporte, então uma terceira experiência diferente, também uma transição talvez não tão convencional, mas uma transição que de uma certa maneira foi suave.
e agora retornando para a área comercial com um desafio um pouco diferente dos momentos anteriores, mas também bastante interessante. Você chegou hoje no topo de uma grande empresa. É o sonho de qualquer executivo hoje poder estar na posição que o amigo tem hoje. A sua carreira foi planejada, as coisas foram acontecendo e você foi aproveitando as oportunidades. Se você olhar para trás da sua carreira profissional, como é que as coisas aconteceram, Plínio? Acho que chegar no topo tá cedo ainda, né? Tem um caminho longo pela frente. Mas, de uma certa maneira, acho que as coisas são planejadas na carreira, talvez não a posição exatamente onde você vai estar, ou o nome, o título do seu cargo, mas, pelo menos foi a maneira que aconteceu comigo, eu planejei me desenvolver, né? O crescimento da carreira acho que é consequência do meu desenvolvimento profissional. Então, à medida que eu tive a oportunidade de aceitar novos desafios, né, me dedicar a eles, me desenvolver e gerar resultado, foram surgindo novas oportunidades. E acho que é um ciclo que continua se renovando, né? A cada momento que você aceita um desafio novo, você se desenvolve, você se empenha, se adapta àquela função, entrega resultado, é natural que venha o próximo desafio. E é um ciclo que eu espero que dure bastante tempo para mim acho que me sinto bem nessa trajetória e espero que ela ainda continue por algum tempo. Agora, no nosso bate-papo no almoço lá, nós falamos um pouquinho de mercado, um pouquinho da economia, né? Nesses últimos 3 anos o Brasil vem meio que se arrastando e a DHL vai meio que na contramão disso tudo, né? Com crescimento constante, consecutivo, né? Qual é o segredo aí do Plínio e da sua equipe para que a DHL tenha esse posicionamento contrário àquilo que a gente tem visto na economia do país? Uma boa pergunta, Luciano. De fato, a economia não está ajudando, né? Acho até que agora a gente está no início de uma recuperação, mas os últimos anos foram bastante desafiadores. E o que a gente tem feito na DHL é uma receita básica de como atravessar um momento de crise, né? A gente olhou bastante para dentro, então nós buscamos as oportunidades que existiam, que sempre existem. A gente tem sido constantemente desafiado, a gente tem desafiado as nossas equipes a ser mais eficiente, né? A fazer mais com menos. E acho que nós conseguimos bons resultados nesses últimos anos. Ao mesmo tempo, a gente está tentando se aproximar cada vez mais dos nossos clientes, né, saindo daquele papel de fornecedor e, de fato, se posicionar como um parceiro estratégico. Né? A gente pode contribuir com o nosso know-how, com a nossa expertise, com a nossa escala. A gente pode contribuir bastante com o negócio dos nossos clientes e a gente tem tentado, com algum sucesso, demonstrar isso para os clientes, que nós podemos assumir um papel mais relevante do que simplesmente o de fornecedor, de alguém que é contratado para executar um serviço. A gente também investiu bastante, Luciano, nos últimos anos, e especificamente em 2017, na formação de equipe. Né? A gente tem hoje uma equipe comercial de ponta, uma equipe realmente de alta performance. Eu tenho convicção que a gente tem as pessoas certas nos lugares certos, e essa conexão entre o interesse interno, né, a eficiência e a consciência interna de que a gente precisa ser mais eficiente, a nossa proximidade com o cliente e uma equipe de alto potencial motivada, a soma desses elementos trazem um resultado que a gente conseguiu ter esse ano. Agora, vocês trabalham com grandes projetos, né? O grau de maturidade é um grau longo, de médio e longo prazo, né? E com grandes contas vocês trabalham. O quanto que isso também é um desafio para você com a tua área comercial, porque não é uma empresa de varejo que vai pegando projetos pequenos, pega projetos parrudos, né? Como é que isso é lá dentro? Eu sei que você tem uma área bem atuante de projetos, né, que fazem projetos personalizados. Como é que isso acontece dentro da DHL, nesse mercado que vocês operam de grandes contas, Plínio? O mercado onde a gente trabalha, ele tem uma característica muito específica de venda consultiva, né? A gente não tem um produto de prateleira. Então, não tem nada que a gente venda que o cliente pede uma cotação no dia e que a gente entrega uma proposta no dia seguinte. O nosso ciclo de vendas ele é longo, inclusive do ponto de vista emocional, você tem que saber lidar com a euforia e a frustração, porque as coisas demoram muito tempo e no final você pode ter o resultado que você imaginava ou não. Mas o ciclo de vendas, ele começa com uma abordagem comercial, né, uma aproximação com o potencial cliente. A gente entra numa fase de desenvolvimento de projeto, onde a DHL tem uma
um rol de informações padrão que a gente precisa para desenvolver um projeto. Com base nessas informações, a gente usa o nosso time de engenharia para estruturar uma solução. E aí você entra num ritmo de interface constante com o cliente para aprimorar aquela solução até que ela seja exatamente aquilo que o cliente imagina. E todo esse processo, desde o início da captura das informações até a entrega do projeto final e do eventual aceite do cliente, é um ciclo bem longo. De fato, é uma venda consultiva. A nossa equipe comercial, uma equipe sênior, né, uma pessoa, para estar capacitada a trabalhar na área comercial de um grande operador logístico, ela precisa ter um background, ela precisa ter um conhecimento prévio de operações, de finanças, de sistemas. Não precisa ser um especialista em nenhuma dessas áreas, mas você precisa ter um conhecimento suficiente para conseguir agrupar esses elementos todos em um projeto que faça sentido para o cliente. Então, é de fato uma equipe sênior. A gente tem hoje uma equipe muito qualificada, eles têm expertise, né? O nosso time tem expertise não só em operação logística, mas nas particularidades de cada um dos setores. Então, por isso, do começo da nossa conversa, Luciana, a importância de a DHL trabalhar com setores muito específicos, e cada um desses setores tem uma necessidade específica. Um projeto que atende a uma indústria automotiva não necessariamente atende a uma indústria de tecnologia, a uma indústria farmacêutica. Cada um deles tem as suas particularidades. Então, a nossa equipe tem o desafio de conseguir desenvolver propostas que sejam eficientes, que gerem valor para os nossos clientes e que, ao mesmo tempo, estejam alinhadas com as expectativas e as particularidades de cada setor. É sempre um desafio. É sempre um desafio. Plínio, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta, nós retomamos o assunto com o Plínio Pereira, o Plínio que é diretor de business da DHL Brasil. Nós voltamos num instante. Há 20 anos, a Genesis IT vem ajudando pequenas, médias e grandes empresas a evoluírem tecnologicamente. Somos uma das maiores integradoras de TI do interior de São Paulo, com mais de 2.000 clientes em todo o Brasil. Temos o objetivo de caminhar lado a lado com a sua empresa rumo à transformação digital, reduzindo custos e aumentando a produtividade e segurança. Genesis IT. Existimos para te servir. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Plínio Pereira, o Plínio que é diretor de Business Development da DHL Brasil. Plínio, trazer um pouco agora o contexto que é uma característica importante da DHL, que é a inovação. Quais são os últimos projetos lá que trouxeram aí uma elevação de nível da DHL que sempre a diferencia no mercado frente aos outros operadores? Putz, esse é um tema bacana, é um tema super atual. O mercado está passando por uma mudança enorme. Na verdade, todos os mercados, todas as áreas estão passando por um processo de transformação. A digitalização veio para ficar e traz um impacto muito grande para as indústrias e também para os prestadores de serviço. E a gente aqui no Brasil está muito engajado com essa causa. A DHL tem algumas iniciativas com empresas especializadas em promover a inovação. Hoje a gente tem uma parceria com a Endeavor, a gente lançou um programa para aceleração de scale-ups, que são as empresas, as startups que já estão no estágio um pouco mais avançado. Então nós estamos tentando criar essa conexão entre as grandes empresas, as grandes corporações tradicionais, como a DHL, com centenas de anos, e aquelas empresas inovadoras que vêm com um modelo de negócio disruptivo, com normalmente empreendedores que não estão acostumados a parar nos primeiros desafios, gente que gosta de questionar o status quo. Está sendo uma experiência bem interessante e da mesma maneira a gente também está tentando levar essa agenda de inovação para os nossos clientes. Nós tivemos um projeto esse ano que foi bastante diferente do convencional e do qual a gente tem bastante orgulho. Nós desenvolvemos uma solução para duas empresas concorrentes, duas empresas do segmento de alimentação, que são concorrentes globais, concorrentes em vários mercados, inclusive no Brasil, empresas que têm linhas de produtos bem semelhantes e que sempre operaram, cada uma delas, a sua malha logística, como é o modelo tradicional. Nós identificamos que essas empresas teriam um benefício muito grande se elas compartilhassem a sua malha logística, porque
os volumes delas somados dariam um ganho de escala que geraria uma redução de custo que poderia beneficiar ambas as empresas. Mas até pouco tempo atrás era muito difícil, inclusive, propor para os executivos dessas empresas, ou de qualquer outra empresa que sejam concorrentes, que compartilhassem as suas malhas em prol de um benefício mútuo, né? Agora, em função da crise, em função dessa mudança de mindset dos executivos, de ver que a busca por eficiência ela é mais importante, ou colocar de uma maneira diferente, a busca por eficiência faz sentido em áreas que não são core das indústrias, né? E a logística, para uma empresa que produz alimento, ela é importante, mas ela é um meio. O fim é vender o produto final. A gente conseguiu trabalhar aí a 6 mãos com essas duas empresas, desenvolver uma solução, é uma expressão que agora está bastante na moda, Luciano, que chama co-petition, que é ter competidores cooperando em busca de benefícios mútuos, né, e, portanto, compartilhando os benefícios. Então, a gente desenvolveu essa solução de competition para essas duas empresas. Elas hoje têm a sua operação, nós estamos no início desse processo, mas a operação logística delas é controlada em conjunto, é uma única célula que faz toda a gestão de transportador, de processo de procurement, de acompanhamento de entrega. As duas empresas se beneficiam disso, a DHL coordena e as duas se beneficiam dos ganhos, das economias de escala geradas por essa operação compartilhada, e foi uma solução criada aqui no Brasil pelo nosso time local e que a gente está exportando agora para outros lugares. É uma quebra de paradigma, né? Mas eu imagino que isso só foi possível por ser uma DHL que tenha transparência nos seus negócios, né? Porque há informações estratégicas e confidenciais dos dois lados, né? Isso não é uma empresa séria, com princípio nesse processo, dificilmente você conseguiria viabilizar uma parceria nesse formato. É assim que você vê, Plínio? É verdade, totalmente. O respaldo da DHL ajuda muito a engajar dois concorrentes que vão compartilhar uma malha, mas que ao mesmo tempo não querem compartilhar a estratégia do negócio. Porque isso sim é particular de cada um deles e é o que gera o valor de cada empresa. E para que isso seja possível, é importante ter um player neutro, né? Esse conceito da neutralidade para soluções de competition é super importante. E esse player, além de neutro, ele tem que ter muita credibilidade para que as empresas sintam confiança que as informações que não devem ser repassadas para outra empresa não vão ser. Agora, esse processo de inovação da DHL é uma marca que vocês levam pela história de vocês, né? Como é que isso se desenvolve lá dentro com a área de projetos? Eu sei que você tem uma área importante também na área de tecnologia. Como é que é essa preocupação da DHL de estar constantemente buscando a inovação nos seus processos, Plínio? Luciano, tem vários casos de empresas que em algum momento tiveram uma performance espetacular e no momento seguinte simplesmente desapareceram. E muitas dessas empresas desapareceram ou perderam protagonismo porque elas não souberam se adaptar às mudanças. Nós estamos tentando não deixar isso acontecer com a gente, né? Como falávamos há pouco, o mundo corporativo está num processo de transformação super acelerada. Algumas novas tecnologias impactam os negócios de uma maneira radical, né? Desde os aplicativos de transporte compartilhado, que impactam radicalmente o mercado de transporte de passageiros, que é um mercado centenário, até soluções de altíssima tecnologia, sendo um pouco mais específico, falando da logística, as transpaleteiras e as empilhadeiras autônomas, o uso de drone para fazer contagem de estoque, para fazer segurança externa. Tem várias novas tecnologias, novos jeitos, novos olhares para os processos que sempre foram feitos de uma determinada maneira, que vão impactar o nosso mercado e, por consequência, vão impactar a nossa capacidade de ser competitivo. Então, nós estamos tentando, e essa é uma agenda que a gente leva muito a sério, estar à frente dessas mudanças. Alguns desses exemplos que eu te dei de drone, de empilhadeira autônoma, de visão aumentada, nós temos vários projetos pilotos, alguns deles acontecendo aqui no Brasil, com tecnologia brasileira, que é mais uma das coisas que nos orgulha. Nós estamos nos conectando com essas empresas startup, que tem um jeito revolucionário de trabalhar, através da Endeavor, através da WIMI, que é uma fomentadora desse ecossistema de startups da região, aqui de Campinas, Jundiaí. E nós estamos tentando estar à frente, puxar essa agenda, né, porque a DHL chegou ao topo
a nível Brasil e a nível global, mas se manter no topo é um desafio diferente. Agora, olhar para 2018, quais são os desafios que você tem lá à frente à DHL, como é que você está vendo o mercado? Você já comentou desse teu sentimento de que as coisas me parece que estão voltando a caminhar. Como é que vocês estão olhando para 2018, Plínio? Eu, particularmente, estou olhando com otimismo. Eu acho que a tendência é de melhora, mas é um otimismo cauteloso. A gente tem consciência, e nas discussões do board da DHL, esse assunto sempre volta à tona, que nós precisamos sempre ter a questão competitividade muito em mente. Assim, as nossas soluções têm que ser competitivas. A gente tem que adicionar sempre que possível inovação que faça sentido. A inovação não pode ser só para propaganda, a inovação tem que gerar eficiência. E nós temos que estar preocupados em entender os movimentos que os nossos clientes estão fazendo. Como prestador de serviço, a nossa grande função é servir, como o próprio nome diz. Então a gente, para servir adequadamente, tem que entender quais são os rumos que os nossos clientes estão tomando. Agora, eu conversando com alguns amigos empresários, diretores de operadores logísticos, esse ano de 2017, 2016, eles comentaram uma certa tendência da indústria a trazer para dentro os seus estoques, tirando da mão de operadores. Vocês sentiram isso no mercado ou foi movimentos pontuais que eu tive a oportunidade de ter conhecimento com alguns empresários amigos, Plínio? Luciano, eu não vejo uma tendência generalizada de fazer um processo que é o contrário da terceirização, Em inglês se usa uma expressão insourcing. Eu diria que até talvez pelo contrário. Acho que hoje existe um pouco mais de segurança jurídica em relação à terceirização. Então eu sinto que as empresas, de maneira geral, estão abertas a buscar parcerias que gerem valor. Mas eu acho que a grande questão... Primeiro, só um comentário à parte, em momentos de crise é natural que as empresas busquem alternativas. Então é comum que empresas que tinham operações terceirizadas resolvam assumir a operação e outras que têm operação própria resolvam terceirizar. Porque eles estão... Na crise ninguém fica parado, Todo mundo se movimenta e cada um está buscando o seu caminho para ser mais eficiente. Mas de maneira geral, a minha percepção é que as empresas já têm uma visão bastante clara de que elas devem se focar no seu core business. É muito difícil você ser o mais eficiente em tudo. É uma empresa que, digamos, uma empresa que produz bebida. É difícil que ela seja a melhor produtora de bebida, que ela seja a melhor empresa de marketing, que ela tenha a operação logística mais eficiente, que ela seja, eventualmente, até produtora das matérias-primas que vão na bebida. Essa estrutura muito grande, ela geralmente carrega ineficiências. Então, a minha visão é que, em geral, as empresas buscam se focar naquilo que é o seu core business e buscam outras empresas parceiras para fazer aquilo que não é o core business. E não é nem simplesmente por uma questão de capacidade técnica. É uma questão da maneira como as coisas estão estruturadas. Qualquer indústria, por mais eficiente que ela seja, se ela for fazer a sua operação logística de maneira independente, ela vai gerenciar os volumes da sua própria empresa. Quando um operador logístico ele trabalha com diferentes empresas, diferentes setores, ele tem primeiro ganho de escala, porque ele está gerenciando volumes de várias empresas. Depois, capacidade de transferência de know-how e de tecnologia. Então, lições aprendidas num determinado mercado podem ser replicadas em outros mercados. Tudo isso gera muito valor que as empresas não conseguiriam capturar se elas estivessem fazendo suas próprias operações. Agora, para a gente encerrar o nosso programa, o executivo Plínio, quais são os horizontes que o Plínio está olhando para a sua carreira profissional? Como é que você está olhando o Plínio como executivo daqui para frente, Plínio? Oportunidades, crescimento, como é que você olha a tua carreira olhando para o futuro? O Plínio como executivo tem muita energia e olhando para o futuro, vontade de continuar contribuindo, gerando valor, causando um impacto positivo no lugar onde, falar na terceira pessoa, no lugar onde ele passa. Mas a minha expectativa é muito mais do que o cargo que eu vou estar ocupando ou o nome da minha função, continuar num ritmo bacana, onde eu perceba que eu gero um impacto positivo para as pessoas que estão ao meu redor, trabalhando em equipe, continuar construindo aquilo que eu acredito que seja melhor para a minha carreira, para a empresa onde eu trabalho e para a sociedade a qual eu pertenço.
Ok, Plínio, obrigado por ter aceito o meu convite, obrigado por ter me ajudado a fazer um programa da Prime TV. O programa está sempre à disposição para o amigo da DHL, sempre que tiver algum assunto que você queira compartilhar, o convite é permanente. Obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o programa Neto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.